Tutancâmon viveu no Egito por volta do século XIV a.C. e assumiu o trono com cerca de 9 anos, entrando para a história muito antes de compreender a função que desempenharia. Ele nasceu em meio ao terremoto político e religioso provocado pela Revolução de Akhenaton, que havia deslocado o centro do poder, fechado templos tradicionais e enfraquecido o clero de Amon. A infância do futuro faraó se desenrolou nesse cenário de instabilidade, onde cada gesto da corte carregava tensão silenciosa. Quando foi coroado, o Egito não precisava de conquistas, precisava de restauração. E a presença de uma criança no trono serviu exatamente a esse propósito. Tutancâmon se tornou símbolo do retorno ao que havia sido quebrado. A mudança de seu nome é prova disso. O menino abandona o nome Tutankhaton e adota Tutancâmon, movimento que marca oficialmente o retorno ao culto tradicional. Essa escolha não surgiu do jovem rei. Foi decisão calculada de conselheiros como Horemheb, que compreenderam que reconstruir o país exigia, antes de tudo, restabelecer a religião que estruturava a vida egípcia. Tutancâmon volta a aparecer em templos, participa de cerimônias reativadas e oferece ao povo a sensação de que o Egito reencontrava seu eixo. No entanto, atrás da aparência de recuperação, havia país ainda fragmentado e governado por mãos que operavam a partir das sombras. O corpo do faraó revela parte dessa verdade. Tomografias e estudos modernos mostram anomalias ósseas, fragilidade estrutural, provável malária recorrente e lesões no pé esquerdo que comprometiam sua mobilidade. Essas descobertas explicam a grande quantidade de bengalas encontradas em sua tumba. O rei que os textos oficiais tentam apresentar como restaurador vigoroso era, na realidade, jovem com limitações físicas evidentes. Isso o afastava de funções militares e administrativas que seus antecessores cumpriram com intensidade. Tutancâmon se tornava dependente de homens que utilizavam sua imagem enquanto o protegiam de responsabilidades que seu corpo não podia sustentar. O casamento com Ankhesenamon também revela camadas profundas dessa história. A união buscava reconciliar linhagens e reduzir tensões internas. Mas as evidências funerárias encontradas na tumba de Tutancâmon mostram 2 filhas natimortas do casal. As pequenas múmias permanecem como testemunho silencioso de dor pessoal e crise sucessória. A ausência de herdeiros aumentou a pressão sobre a corte, que já lutava contra a instabilidade interna e desafios externos. A fragilidade da família real refletia a fragilidade do próprio Estado. Enquanto isso, documentos diplomáticos preservados nas chamadas Cartas de Amarna revelam governantes aliados descrevendo ataques, invasões e perda de territórios. O Egito, ainda se recompondo, não conseguia responder com força plena. A estrutura administrativa estava desgastada, o exército em reorganização e o país tentava retomar equilíbrio que havia sido destruído anos antes. Tutancâmon aparecia como o rosto da restauração, mas não tinha condições de conduzir plenamente essa reconstrução. Seu reinado funcionava como ponte, não como destino final. Nos últimos anos de vida, o jovem faraó se envolve na reativação de templos, na reorganização de cultos e no retorno do estilo artístico tradicional. Cada imagem restaurada, cada inscrição renovada e cada ritual retomado funcionavam como tentativa de limpar vestígios da revolução anterior. Mas havia limite claro para o que podia ser feito. O Egito recuperava a aparência de estabilidade, porém carregava silenciosamente marcas de desorganização e esgotamento político. A morte prematura de Tutancâmon interrompe esse processo, e é justamente no momento em que ele desaparece que as verdadeiras forças do país se revelam. O silêncio que segue sua morte não é natural, é estratégico. É o tipo de silêncio que tenta esconder decisões que nunca seriam registradas em pedra. A morte de Tutancâmon por volta dos 19 anos no século XIV a.C. expôs fissuras que o Egito tentava manter sob controle. A ausência de herdeiros diretos deixou o trono vulnerável e abriu espaço para movimentos silenciosos dentro da corte. Nada estava preparado para a sucessão tão repentina. O país dependia de estabilidade ritual, e a perda do jovem faraó criou urgência que nenhum registro oficial descreve por completo. A rainha Ankhesenamon ficou isolada no centro dessa instabilidade. O arquivo hitita,
preserva carta em que ela pede que um príncipe estrangeiro seja enviado ao Egito para casar com ela e assumir o trono. O gesto é incomum e revela medo claro de que alguém dentro da corte tomasse o poder sem seu consentimento. O príncipe enviado foi assassinado antes de chegar ao Egito, mostrando que havia disputa interna disposta a impedir qualquer sucessão que contrariasse interesses estabelecidos. Rai assumiu o trono logo depois e conduziu o funeral em ritmo acelerado. A tumba escolhida era pequena demais para um faraó, com decoração incompleta e objetos reaproveitados. A morte surpreendeu a corte e a prioridade se tornou encerrar o rito antes que a população percebesse fragilidade política. O Egito precisava parecer sólido, mesmo que estivesse em desordem silenciosa. A pressa, porém, acabou protegendo a história. A tumba modesta permaneceu ignorada por saqueadores e ficou intacta por séculos. Outras tumbas monumentais foram violadas, mas a de Tutankhamon se manteve preservada sob camadas de pedra e esquecimento. O que deveria ter sido apagado se transformou em memória inviolável. Quando Howard Carter encontrou a entrada em 1922, os lacres estavam intactos. Ao abrir a câmara principal, o brilho do ouro revelou mais de 5.000 objetos preservados. Carruagens, máscaras, joias e mobiliário contradiziam a narrativa de que o jovem rei havia sido figura menor. A tumba devolveu ao mundo um faraó que a política antiga tentou silenciar. A análise da múmia ampliou o mistério. Exames revelaram fraturas, problemas no pé esquerdo, infecções e presença de malária. Fragmentos ósseos no crânio alimentaram por anos teorias de assassinato. Estudos recentes sugerem que esses fragmentos podem ter surgido no processo de mumificação, mas a causa exata da morte permanece incerta. O silêncio em torno desse fim combina com o período em que vários interesses se chocavam dentro do Estado. Horemheb, sucessor de Ai, iniciou política dura de apagamento. Ele removeu nomes ligados ao período de Akhenaton e excluiu Tutankhamon de listas reais. Para a época, o menino rei representava capítulo incômodo, mas a tumba intacta impediu que esse apagamento fosse completo. A pedra preservou o que o poder quis esconder. Tutankhamon não deixou grandes monumentos nem conquistas militares, mas se tornou o faraó mais conhecido porque sua tumba sobreviveu ao tempo e ao silêncio da política. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal.